Primeiro, são os dois nomes que se enfrentaram na última eleição, são os dois nomes conhecidos pelo mesmo patamar de pessoas, né, pelo mesmo número de pessoas, e que têm, além do mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de rejeição. Então, são, né, os dois presidentes que, quando se enfrentam, produzem esse resultado de empate. O impressionante aí, o meu, né, querido amigo Thomas Trauman está aí no estúdio com vocês no Rio, a gente escreveu, né, a Biografia do Abismo, que trata do processo de calcificação das opiniões públicas, né, de como as pessoas se comportam. Esse dado de Lula e Bolsonaro representa exatamente isso, ou seja, tem um lado e o outro lado e eles se dividem quase igualmente e é impressionante, né, Sadi? 2 anos depois, o resultado da eleição é exatamente o mesmo. Mesmo, né, ou seria exatamente o mesmo se fosse hoje, mesmo com os dois lados tendo passado por tanta coisa. O Lula, que virou incumbente e agora tem alta desaprovação, e o Bolsonaro, que sofre todo esse desgaste. Então, o que explica isso? Eu vou pedir para a produção colocar uma tela que a gente acompanhou na eleição de 22 e foi a que mais me impressionou para explicar esse primeiro movimento, tá? Que é a pergunta que a gente fez para os brasileiros dizendo o seguinte: de o que você tem mais medo? Você tem mais medo da volta do Bolsonaro para a presidência ou você tem mais medo que Lula continue no governo, né? Olha o que a gente encontra. 44% tem mais medo da volta do Bolsonaro e 41% tem mais medo da continuidade do Lula. Ou seja, Sadi, a disputa Lula e Bolsonaro continua sendo uma disputa de altíssimo grau de polarização na sociedade. O que define a eleição, nesse caso, com um pouquinho mais de favorabilidade para o Lula contra esse ex-adversário, é justamente esse medo que o Bolsonaro representa, né, num percentual um pouco maior da população. Ou seja, neste caso, se esse confronto acontecesse de novo, a gente teria um quadro parecido com o que a gente viu lá em 22. Isso é uma história, né? Mas tem uma outra história, para passar a bola de novo aí para o estúdio, que é a seguinte: por que Lula continua favorito? Por que ele continua ganhando de qualquer outro adversário, né, à exceção desse empate com o Bolsonaro? Porque a oposição, nesse momento, não tem nenhum candidato que seja tão conhecido quanto Lula e menos rejeitado do que Lula. Todos os outros nomes são muito menos conhecidos e, por isso mesmo, o eleitor vota naquilo que ele conhece, naquilo que ele já testou. Isso dá ao Lula, nesse momento, uma vantagem que, obviamente, pode mudar ao longo do tempo. Eu vou daqui a pouco mostrar dados sobre isso também, Sadi.